Mas hoje nós estamos recebendo, e já está com a gente aqui nos nossos estúdios, a Consuelo Azevedo, que é candidata a vereadora pelo MDB de Tijucas. Isso quer dizer que a gente tem, então, bastidores da política. Bastidores da política. E hoje tem aqui comigo, vocês já estão acompanhando aí com a nossa câmera aberta, Consuelo Azevedo, ela que é suplente de vereadora, né, numa passagem pelo PDT, mas hoje está de casa nova, está no MDB e é candidata à eleição, nessas eleições de 2024. Né? E a gente vai conversar aqui com a Consuelo, dentro do nosso quadro aqui no Jornal Top News, para saber as informações que ela traz para a gente de quando ela participou, e ela assumiu, né, como vereadora, então ela tem informações importantes para dizer para a gente como é que é assumir como vereadora, né, e o que ela vai fazer para, né, deixar de ser suplente e conseguir então uma cadeira na Câmara de Vereadora. Consuelo, seja bem-vinda. É sempre um prazer, receber vocês aqui, né? Eu gostaria que hoje, né, aqui a gente sempre dá essa oportunidade das pessoas se apresentarem. É bom para a comunidade, é bom para o político, né? E eu gostaria que você, então, fizesse essa apresentação a Consuelo, que também é professora, né? Inclusive, Jornal Top News, Portal Top Elegância, tem uma jornalista formada que passou pelas suas mãos, sim, né, que estudou com você, Daiane, né? Daiane Camargo. O Cláudio também de Jornal daqui foi seu aluno, Cláudio e tantos outros, né? E tantos outros, o vereador Cláudio, que é teu, né, parceiro lá de político, né? De partido, né? Desde o PDT, que acompanha, vem junto, e agora no MDB também, vocês juntos lá, né? Eu gostaria que você então falasse, olhando para aquela câmera ali, um pouco dessa Consuelo. Quem é essa Consuelo? Filha de quem? Vem da onde? Né? Que mais que a Consuelo faz, além de ser professora e suplente de vereadora? Fique à vontade. Então, eu sou a Consuelo Azevedo, eu sou filha do Saulo, que é conhecido como Saulo do Samay, da Dona Valda Cabeleireira, e hoje ela é a Dona Valda das Viagens. Eu sou mãe da Mariana, que é advogada, sou irmã do Emerson, o Emerson Azevedo também é conhecido músico aqui da cidade. Eu nasci em 24 de abril de 68, então eu tenho 56 anos. Eu moro no bairro Universitário há 30 anos, mas eu morei no centro, morei na praça, morei no Coroado. Fiz faculdade na Univale, mas antes eu estudei aqui em Tijucas, no Cruz e Souza. Depois eu fiz um magistério no Instituto Estadual, em Florianópolis. E a faculdade, então, eu fiz na Univale, em Itajaí. Eu fiz duas faculdades, que é a Geografia Licenciatura e Geografia Bacharelado. A licenciatura para ser professora e o bacharelado é uma área técnica, né, dentro da questão da geografia. Daí eu sou geógrafa também. E fiz a pós-graduação em Geografia e Meio Ambiente. Eu gosto muito da minha área, a geografia ela dá uma abrangência, né, uma visão para a gente, porque ela transita em várias áreas, então é uma área assim... é fácil e ao mesmo tempo é difícil, né? Porque a geografia tem a parte física de estudar a questão ambiental, a questão meteorologia, a questão relevo, hidrografia, clima, vegetação, como eu brincava com os meus alunos, e tem a questão também de geopolítica, a questão humana da geografia. Consuelo, vamos falar de política então? Vamos falar de tudo. Você está política, está candidata a vereadora, né? Por que você começou no PDT, escolheu o PDT, e por que hoje está no MDB? Com certeza, essa pergunta teria que ter, né? Na realidade, a minha origem é dentro do MDB. Né? A minha mãe sempre foi militante do MDB, a gente sempre trabalhou no MDB. Ficamos vários anos. Depois, a convite do seu Nelson Zunino, numa situação até um tanto particular, ele me convidou para ir para o PDT. E eu aceitei o desafio, até porque a questão do PDT, da parte que valoriza muito a educação, me chamou a atenção dentro da questão do PDT e eu resolvi participar no PDT. Na época, né, eu fiquei como primeira suplente, o Fabiano foi eleito, eu fiquei como primeira suplente, assumi. Depois eu vou falar do que eu fiz lá na Câmara, né? Só vou fazer esse histórico aqui breve primeiro. Depois,
continuei no PDT, o Cláudio ganhou também a eleição e os outros vereadores. Também o Cláudio me deu a oportunidade de assumir na Câmara novamente. Dentro de todo um contexto, né, a gente não pode deixar de falar, a gente teve a saída do Tiago, que foi na outra eleição o nosso candidato a prefeito. Com a saída do Tiago, a gente tentou, né, foi no ano passado, então a gente tentou dar uma remodelada, reestruturada no PDT. Fizemos algumas situações, algumas articulações, mas não conseguimos no final formar a nominata. Não formando a nominata, a gente teve que migrar. Então, em conversa, né, com o Fabiano, com o Cláudio, eu posso te colocar também que todos os partidos vieram conversar comigo, né, não com propostas financeiras, mas propostas de projetos, de planejamento, né, de organização. E dentro dessa proposta, então, a gente começou a ver o que fechava mais, qual que a gente tinha mais afinidade, vamos dizer assim, né? Então, eu, o Cláudio e o Fabiano resolvemos, né, mudar para o MDB. O Elmes conversou, nos convidou e a gente então veio fazer parte do MDB. Nós três migramos para esse partido. Hoje, o MDB, que tem o Matheus Peixe como presidente, né, o PDT, perdão, o PDT tem o Matheus, e estamos coligados, PDT e MDB. Mas não tem uma nominata. Vocês foram e o PDT não tem nominata. Acabou não tendo nominata. Só tem o apoio ali do partido. Esse foi o motivo, né? Tenho muito carinho pelo PDT. Dentro do PDT eu consegui a suplência, dentro do PDT eu consegui assumir na Câmara, eu consegui começar a mostrar meu trabalho, né? Porque às vezes perguntam... O que deu para fazer lá, das 2 vezes que você assumiu? Olha, tem um comentário até de funcionários, né? Não quero criticar ninguém de forma alguma, imagina. Não sou muito da polêmica, né? Gosto de falar de mim. Mas quando eu fui lá, eu trabalhei. Eu aproveitei, eram 6 sessões. E em 6 sessões, a conselho tinha que mostrar trabalho. Na primeira vez que eu assumi, foi em 2017. E eu assumi bem no mês de outubro, mês dos professores, né? E nesse período, então, eu criei uma lei que faz homenagem aos professores. Então, até hoje, tem homenagem para os professores, um projeto de lei que eu criei. Depois, em 6 sessões, eu fiz requerimentos, eu fiz indicações, né? Tudo isso dentro da questão. Então, eles falavam assim, nossa, Conselho, tu fica aqui 1 mês e tu movimenta, tu agiliza o nosso trabalho aqui, porque tu vem com ideias, todas as indicações, eu colocava fotos, eu ia pesquisar. E lá em 2017, eu ainda estava nativa, estava trabalhando como professora, né? Mas eu ia à busca, eu ia atrás. Então, ficou essa lei que até hoje, pode observar, todo mês de outubro virou lei. Professor de Tijucas tem que ser homenageado no mês de outubro pela Câmara de Vereadores e tem todo lá o ritual, né, que tem que passar para aquela homenagem. Toda a programação cerimonial, vamos dizer assim, daquela homenagem. A gente faz solicitações, pedidos, só que como a gente não fica na Câmara, a gente acaba não acompanhando e aquilo, infelizmente, acaba sendo engavetado. Até faço uma colocação, por exemplo, quando eu fui, eu pedi revitalização da pracinha do Coroado. Né, recentemente foi revitalizada, mas eu não consegui acompanhar, foi um pedido meu, mas aquilo vai e acaba não ficando na tua mão porque tu não tem tempo hábil para isso. Na segunda vez que eu fui foi em 2022, aliás, em 2022, eu criei o projeto Escola Vai à Câmara. Eu sempre gosto de criar questões voltadas, né, óbvio, para a educação. É a área que você domina. É a área que eu estou ali. Então, a escola vai à Câmara. Para quê? Para desmistificar um pouco essa questão da Câmara, para que a criança fosse lá, participasse de uma sessão, né, fazendo de conta que é uma sessão. Então, a gente coloca as crianças, um é o presidente, um é o vereador, a criança escreve lá um projeto, brinca, né, é a parte lúdica, então brinca lá de fazer um projeto. 1 hora, 1h30 que a criança fica lá dentro da Câmara. Então ela leva depois assim, como que é a Câmara, né? Até um projeto que já teve, que às vezes aqui em Tijucas tem algumas situações que a terra do já teve, infelizmente, já teve vereador mirim, deveria ter novamente, quem sabe, eu retornando para a Câmara, a gente busca de novo, tem esse projeto, já existe projeto, né? Tem que ser retomado, mas o Escola Vai à Câmara, assim, eu me apaixonei por esse projeto. Eu fiz e eu fiquei encantada com o projeto de ver o olho da criança brilhando, de chegar lá na Câmara, porque tu pergunta, tem muitas pessoas que não conhecem a Câmara de Vereadores, não sabem como que é a Câmara de Vereadores, né?
E quando tu colocas assim a Consuelo, é a área que eu domino. Sim, a área que eu domino é a questão da educação. São 35 anos, né? Eu me aposentei em 2021. É a área que eu domino. Mas tu me perguntas, tu vai levantar a bandeira da educação? Sim, mas eu acho um pouco perigoso a gente colocar que a gente tem uma bandeira só. Sabe assim? Eu penso, eu consigo com a questão da minha faculdade, da questão geográfica, eu consigo ver a questão da mobilidade, eu consigo ver o planejamento urbano, eu consigo ver o meio ambiente, então eu consigo ver várias áreas, né? Ótimo, mas para isso acontecer, primeiro você tem que chegar lá. Então eu tenho uma pergunta sobre isso. Né? Desculpa te interromper, mas olha só. Interrompa, eu gosto de falar, professora, né? A gente gosta de falar. Olha só, né? Quantos votos você teve na última eleição? Bom, na primeira eu tive 310 votos, fiquei primeira suplente. Na segunda eu tive 208, eu fiquei terceira suplente. Beleza. A gente vê aí que teve uma queda nos votos, de 300 e pouco até porque para 200 foram mais e pouco. candidatos. Então, na outra já vai a pergunta. Já vai a pergunta. O que é que você espera fazer, o que é que você vai fazer para mudar essa situação, a obter mais votos que compõem a eleição, que acaba fazendo você chegar para essa eleição. E aí deixar de ser suplente e ser uma vereadora eleita. O que você pretende fazer? O que você vai fazer? As pessoas às vezes perguntam, e às vezes alguns são um pouco maldosos até, né? Ah, tu vai de novo? Vai novamente? Eu digo assim... Mas por que você vê maldade? Eu vejo muita coragem. Né? Eu vejo muita coragem. Eu às vezes digo assim, ó, eu quase cheguei, eu tive 2 oportunidades, eu amei estar lá, trabalhar para a população. É algo assim que eu gosto de fazer. Eu faço outros trabalhos, que eu até depois quero citar aqui, trabalhos voluntários dentro da Igreja Católica, por exemplo, e eu também quero levar esse trabalho, esse amor por Tijucas, o amor pelas pessoas, lá para a Câmara, né? Tijucas cresceu, aumentou a questão da população, né? Mas também tem que crescer, é igual a música do Roberto Carlos, não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. Então a gente tem que ter uma medida, né? Eu fiz um trabalho diferenciado nesses 4 anos aqui que passaram. Os analistas, os mais entendidos da política, falam que a eleição da pandemia foi uma eleição totalmente atípica, né? Porque a questão da pandemia, a questão de não conseguia sair para conversar com as pessoas, tinha muitos candidatos, muitos não vieram votar. Eu tenho uma grande parcela de eleitores assim, da terceira idade, que eu também faço parte desses grupos de terceira idade. Então, e muitos assim não vinham votar porque não podiam sair de casa. Às vezes falavam, Consuelo, meu filho não está deixando eu ir votar. Sabe, brincando assim, porque realmente era uma situação de saúde, uma situação perigosa, né? Então, por ser uma situação atípica. Então, às vezes eu costumo brincar assim, é a melhor de 3. Eu vou mais uma vez, eu quero me colocar à disposição. Eu venho do ambiente muito democrático que é a escola. A escola é muito democrática. Quando a gente chega na política, não é bem assim. Para mulheres tem uma certa restrição. Não quero falar de forma antipática, mas tem uma certa restrição. Ainda em 2024, acaba sendo um ambiente um pouco masculino. E a gente tem que sempre provar mais de que a gente consegue. Na verdade, então, era para ser natural que não precisaria provar nada, né? Isso, exatamente. A mulher precisa ter o seu espaço, tem que ter o seu espaço respeitado então eu coloco e não assim, precisaria provar nada, né? Verdade, mas infelizmente na teoria é bonito, na prática funciona de outra forma, né? Quando a gente chega lá que a gente vê, não é bem assim que funciona. Então, eu tenho a frasezinha clichê, né, que lugar de mulher onde ela quiser, inclusive na política. E tem a frase que eu também estou adotando para mim, que é assim, eu vou ser a força feminina que a Câmara de Tijucas, que o Legislativo precisa. Eu quero estar lá atuando também em favor de toda a cidade, óbvio, né? Mas ser aquela força que representa as mulheres. Porque nós mulheres, até na convenção, posso citar aqui, tem os vídeos gravados aí, eu até citava. Às vezes a mulher pode estar em casa, pode estar vendo a novela, pode estar fazendo um crochê, mas nossa, a mulher não está ali falando de política. E política não é para qualquer um estar falando, não. É complicado, é difícil, mas a gente quer ter o nosso espaço, quer estar ali enfrentando. Que bonito, né? A Câmara de Vereadores, se fosse o contrário, se fosse mais mulheres, né? Olha só que diferença para Tijucas. Então vamos dar oportunidade também para as mulheres nessa eleição.
né? Se for ver, eu sou da geografia, não sou da matemática, mas os percentuais aí, a grande quantidade de eleitoras, né? Então vamos dar oportunidade para as mulheres irem lá e nos representar, para você se sentir representada. Nós estamos agora com o quê? Com a nossa vice, a Marcinha. Mas Consuelo, nessa questão, né, de ter até mais mulheres na Câmara de Vereadores, será que aí não é mais uma culpa da mulher, ou ter mais mulheres na política não é uma culpa da mulher, que tem partido que tem dificuldade de preencher essas vagas, que é, se eu não me falha a memória, 30%, sim. 30%, 35%, uma coisa assim, né? Tem dificuldade de preencher. Exato. Porque não tem mulheres que se posicionam. E aqui a gente é um espaço, né, aberto. E essa fala que eu faço é até para que mais mulheres se encorajem a se posicionarem, a se disponibilizar. Não, eu estou aqui, eu quero. Exato, e tem que ter, tu falou ainda há pouco, coragem. Eu tenho que ter coragem. Claro que eu tenho um apoio assim, da minha família. Eu admiro muito a coragem pais, de quem, né, coloca o nome à disposição. Da minha filha, porque assim, ó, não é fácil, tu dá a cara a tapa, a gente, né, falando assim, tu dá a cara a tapa, assim, ó, porque tu tá ali com uma avaliação. A pessoa vai ver a tua vida. Então, eu sempre morei em Tijucas, sou de Tijucas, né? Então, quem for ver a minha vida é vivendo a cidade de Tijucas, né? Como eu comecei também numa missão dentro da questão da Igreja Católica, como catequista de crianças lá de primeira Eucaristia e catequista também da formação do batismo para pais e padrinhos. E nessa missão, quantas pessoas diferentes eu encontro e quantos alunos e ex-alunos eu reencontro, como hoje tive o prazer de reencontrar aqui, né, a Daiane. Então, nessa missão também, porque eu sempre dizia assim, ó, quando eu me aposentar, eu quero ser catequista. Quando eu me aposentar, eu quero ser catequista. Eu sempre brinco, eu digo assim, Deus, ele me deu só uma semaninha, porque dentro de uma semana que eu me aposentei, uma semana já veio o convite. Então a coisa foi muito rápida. Ele não dorme. Ele assim, tu falou, agora tu vai ser catequista. A palavra tem poder. A palavra tem poder. E eu realmente... Deus fez tudo pela palavra. Fui ser catequista, estou catequista, né? Sou catequista. Amo essa missão com as crianças, porque daí eu sempre trabalhei muito com o ensino médio. Então quando eu pego lá 9, 10 anos, nossa, aquela vitalidade, aquela renovação ali através da criança é demais. Eu fico muito feliz. E com a catequese da formação do batismo, onde a gente vai, a gente visita as famílias, e como depois da pandemia as pessoas também, né, ficaram carentes de uma visita, de uma palavra, de acolher a pessoa quer contar a sua história. Eu amo história. E essa tem sido a sua missão depois que você se aposentou? A minha missão. E também trabalho. E faz o quê? Citar aqui. O que você faz? Trabalho, eu sou professora, ainda professora. Particular? Não, eu trabalho da empresa Neovia, ali no sul do Rio. Neovia. Eu trabalho com a alfabetização de adultos. Já fazem 2 anos e meio que eu trabalho ali. Eles têm um projeto maravilhoso. Legal. Eles tinham a ideia e eles me chamaram para, junto com eles, elaborar o projeto. Então, ela é a empresa piloto, vamos dizer assim, que a Neovia trabalha para a parte da Artéries, né? A empresa piloto com esse projeto ensino. E aí nós trabalhamos com os alunos. Então, a minha recompensa, por exemplo, agora eu tive um aluno que ele tirou a carteira de motorista. Ele tinha muita dificuldade. A sua recompensa é essas conquistas? As conquistas, né, dos alunos. Beleza. Porque professor... Vamos falar mais de política? Vamos falar de política. Vamos lá. A gente já está... Isso tudo é política, né? A política faz parte da nossa vida. Tudo é política. Porque tem gente que fala assim, eu não gosto de política. Mas como eu tenho um tempo aqui, eu tenho que te dar oportunidade, por exemplo, porque agora já pode, né? Claro. Pedir voto. Exato. Né? Pedir voto, informar o teu número, falar um pouco do seu candidato na majoritária, porque o tempo está correndo, nós temos quase 20 minutos já. Sim, que para você ter uma ideia, né? Ó, 19 minutos, a produção informa 19 minutos, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho agora, por exemplo, tem uma pergunta para fazer. O seu candidato à majoritária, que é o Elvis Manerique, que tem a Marcinha, né, como vice, que esteve aqui, onde você está sentada, deu uma baita de uma entrevista aqui, foi muito bem, né? Então, a pergunta que eu tenho para você é essa. O Elvis já foi prefeito de Tijucas por 2 mandatos
E agora vem aí pleiteando uma terceira. Já pleiteou uma terceira, não teve sucesso em 2016. Né? E agora ele vem, então, pleiteando esse terceiro mandato. Né? Você acredita no sucesso agora, no sucesso que o Elmis não teve em 2016? Você acredita nele agora, nesse projeto, que possa ser um projeto vitorioso? Quando aceitei o convite, né, como eu te falei no início, de várias propostas ali, articulações, então eu, dentro do contexto que estava, eu penso que o Elmis, com a sua experiência, está no momento dele retornar para administrar Tijucas novamente. Tem outros candidatos, até a gente falou, né, o Tiago também foi meu aluno, a gente estava falando há pouco, até no domingo encontrei o Tiago, ele falou, tu é responsável por eu estar também novamente. Que bom, temos que ter pessoas despontando, né? Então, mas eu penso que nesse momento, a situação que Tijucas está vivendo, obras inacabadas, algumas situações que está precisando, educação, precisando muito, assim, do retorno agora com o olhar da Marcinha, que já foi secretária, né? A coragem também de colocar uma vice-prefeita, de colocar, não é fácil para ela também está passando por um desafio, né, nesse contexto todo. Mas como você comentava anterior, é bom, é mais uma mulher aí se despontando. Sim, é coragem, é cara a tapa, é ir para a rua, é pedir um voto. Então eu encaro assim, nesse momento, o Elmis, já com a experiência que ele tem, juntamente com a Marcinha, eu acredito nessa proposta, no plano de governo deles, né? E como o Elson falou, né, que eu posso estar falando então, o meu número é 15215, né? Bem facilzinho, 15215. Tá lá na lei, já pode, agora é candidato, né? No meu pode Instagram, pedir o voto, pode me seguir lá no meu Instagram, Consuelo Azevedo, né? E no Instagram a gente vai colocando, porque hoje em dia a campanha também é muito na rede social, a gente não tem como chegar em todas as casas, não tem como passar por todo mundo, mas mande recado, olhe lá no Instagram, mande recadinho lá na mensagem que eu respondo vocês, né? Fico à disposição. E é isso, colocar o feminino, colocar a força feminina lá representando as mulheres na Câmara de Tijucas. Consuelo, para a gente finalizar, alguma coisa que você gostaria de acrescentar, né? A gente vai tentar convidar novamente, né? Mas alguma coisa que você gostaria de acrescentar ainda e depois eu vou te dar um minuto para você fazer as suas considerações finais. Sim, é muito bom participar da política. Às vezes as pessoas colocam, eu não gosto de política. E infelizmente ou felizmente vai ter que aceitar a decisão dos outros. Se tu não quer escolher, eu tenho uma situação que eu digo assim, o voto, ele é uma procuração em branco que tu assina. Às vezes até a minha filha coloca, uma procuração, para algumas pessoas podem não ter o entendimento. Não, procuração vai assinar ali e vai entregar para ti. Então alguém vai assinar uma procuração em branco e vai entregar para eu trabalhar na Câmara. E como vai ser meu trabalho? Então tu tem que confiar muito. Às vezes tem pessoas que dão, eu vou dar um voto de protesto nessa pessoa ou naquela pessoa. É complicado, às vezes o voto de protesto, a pessoa ganha. E aí? Ela vai te representar? Para mim, vai ser uma honra representar você que está em casa, que está nos vendo. É uma honra te representar. E eu sei que eu vou trabalhar, que eu não tenho preguiça, eu tenho tempo, porque agora eu sou aposentada. É mais um fato. Eu tenho disponibilidade, eu tenho tempo. E o vereador não é só quando está lá na Câmara. O vereador é 24 horas, todos os dias. Não é duas sessões, né? Não é só durante a sessão, né? Ele é 24 horas vereador. Não é só 2 sessões por semana, né? É todo dia, né? Então, eu tenho disponibilidade, eu gosto, sabe? Então, eu quero realmente ter a honra de te representar lá na Câmara de Vereadores. 15215. Tá certo, Consuelo, nós estamos aí chegando no nosso final. Então, mais um minuto para você fazer aí os seus agradecimentos e as suas considerações finais. Confesso que eu estava nervosa, né? Porque todo mundo fala, o Elson vai fazer uma pegadinha. Não vai fazer pegadinha, né, Elson? Não. Às vezes a gente faz uma pergunta mais ácida um pouco, claro, né? Se souber entender e souber responder, eu sempre digo uma coisa. Você é professora, vai concordar comigo. As perguntas mais difíceis são as perguntas que exigem as respostas mais inteligentes. Exato. Tem que ter o raciocínio rápido ali para estar respondendo. É isso. Né? Primeiramente, agradeço
teu convite, foi uma surpresa o convite, porque às vezes assim, eu não sou muito da polêmica, eu sou aquela vereadora, né, aquela pessoa que passa, que faz seu trabalho, mas às vezes o que uma mão faz, a outra não sabe. Então é esse contexto. Quero agradecer imensamente o teu convite, quero agradecer imensamente também o convite do Elmes, que me convidou para vir para o MDB. Todos os nossos 14 vereadores, a gente está muito empenhado nessa campanha, é todo mundo indo para a rua, é a campanha no Instagram, é a campanha na equipe. Não posso deixar de agradecer assim, uma pessoa que ela cuida muito de nós ali dentro do MDB, é uma mãezona que é a Denise Moraes, que ela assim, nos acolhe, nos abraça ali dentro do MDB, né? Então assim, eu cheguei, fui muito bem acolhida e só tenho mesmo a agradecer a Deus e vamos seguindo na nossa campanha, sem ofender ninguém, sem magoar ninguém, seguindo do nosso jeito. Negócio, a promessa é trabalho. Eu vou trabalhar e vou ter a honra de te representar lá na Câmara de Vereadores. Pode assinar a procuração em branco para Consuelo Azevedo, que não vai se arrepender. Qual o número? 15.215. Fechou. Vamos lá. Então. Tá aí. Consuelo, muito obrigado. Muito obrigada, de coração. Amém, tá? Espero que você tenha se sentido em casa. Senti, e eu muito posso bem. te receber aqui outras vezes. Tá aí. Esse foi mais um Bastidores da Política e hoje eu recebi aqui Consuelo Azevedo, professora aposentada, né? Foi suplente, já assumiu a Câmara de Vereadores por 2 vezes, como ela disse aqui, 2017 e 2022, e hoje pleitei aí na política uma vaga, né, para ver se consegue então a eleição, e aí está vereadora por Tijucas, ela que é do MDB, né, está aí na chapa que tem na majoritária, Elmes Mayrisch e Marcinha, né, candidata a prefeito e a vice. Esse foi mais um, então, Bastidores da Política.